Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Estúdio Equilíbrio. Eu sou o mestre ITE Daniel. O tema da aula de hoje é: Nascemos para nos tornarmos independentes. O que isso significa? Significa atingir a independência emocional. Mas antes disso, é preciso voltarmos às etapas que foram abordadas em aulas anteriores. O grande objetivo do Estúdio Equilíbrio é esse: ensinar os praticantes a atingir a independência emocional. Mas antes disso, você precisa se autoconhecer. Autoconhecer é entender esse processo entre o ego e o ser, diferenciar as suas sombras, que estão no seu ego, e diferenciar a sua luz, que é o seu ser. A partir disso, você consegue fazer o processo de integração, que é a individuação. Com isso, você pode realmente saber quem você é e, por sua vez, progredir em busca de se auto-aperfeiçoar. O auto-aperfeiçoamento é o que vai levar você a progredir como indivíduo a cada dia e se tornar uma pessoa melhor. Viemos esse mundo para evoluir, para melhorarmos, não para ficarmos estagnados. A partir disso, temos que enfrentar as adversidades naturais da vida, que vão testar as nossas emoções, que vão testar as nossas relações, que vão nos testar o tempo todo. A partir disso, nós vamos desenvolver o equilíbrio completo, que seria o quê? O equilíbrio emocional, que é onde você tem que aprender o seu autocontrole, e o equilíbrio existencial, que é como você se relaciona com o mundo, que é abrir mão do controle externo. Tudo começa no nosso interior, nosso centro. Aqui o nosso centro de equilíbrio, essa região que está todos os nossos centros: físico, mental, espiritual, por sua vez, centro emocional. Emoções são energia. Energia é o que nos mantém em funcionamento. Nosso espírito, ele é conduzido por energia. Em termos materiais, a nossa respiração representa isso, a nossa energia. Por isso que os nossos movimentos devem ser coordenados com a nossa respiração. Nosso espírito ele não funciona sem energia. A nossa mente também não. O nosso corpo também não. E como é que a gente absorve essa energia do meio? Através da respiração. A alimentação, cuidados com saúde diversos, trazem todo esse complemento que vão nos ajudar a ter uma vida mais equilibrada. Uma vida mais equilibrada não é só o que você faz no dia a dia. É disciplina, é constância, sim. Mas é como você se sente, como você reage às adversidades. Como você lida no dia a dia com qualquer situação de estresse, de tristeza, raiva. Como você se relaciona com o mundo, como você se relaciona com as outras pessoas. Como você define os seus padrões de relacionamento. O que você busca na sua vida? Quais são os seus sonhos? O quanto você luta por isso? O quanto você quer alcançar o objetivo na sua vida? Você precisa atingir o equilíbrio completo. Você precisa entender isso. Você precisa ser uma pessoa saudável. E tudo isso depende de você. Como você lida com as adversidades. Se você é uma pessoa desequilibrada, você vai atrair doenças para si. Eu já falei isso numa aula anterior. Se você é uma pessoa equilibrada, você consegue se prevenir disso. Consegue ser uma pessoa mais saudável. E a saúde é algo completo. É corpo, mente, espírito em equilíbrio. Por isso, o objetivo do estúdio é esse: ensinar o equilíbrio. Por isso, o nome é Estúdio Equilíbrio. A metodologia ITE, que é a metodologia da imersão, transmutação e elevação, serve para isso, para conduzir os indivíduos praticantes a atingir isso em sua plenitude. Atingir isso no corpo, na mente e no espírito. Por isso, o objetivo aqui, para você alcançar esse equilíbrio, é você se tornar uma pessoa independente emocionalmente. Estou aqui para ensinar as ferramentas para isso, através dos vídeos, através das aulas particulares. Tudo isso vai ser ensinado, ferramentas de acordo com suas necessidades, com as suas dificuldades, para você poder desenvolver as suas potências, descobrir outras e, por sua vez, se equilibrar. E daí você vai poder melhorar-se como indivíduo, atingindo a independência emocional. Você não vai ficar preso às minhas aulas para sempre. Em algum momento, conforme você for trabalhando, for se equilibrando, for entendendo como funciona o processo, for identificando suas próprias emoções, aprendendo a lidar com ela através da metodologia, em algum momento você vai estar livre para fazer isso sozinho, com você mesmo. Você vai tornar-se o próprio mestre.
Por isso, o objetivo aqui é a independência emocional. Através do equilíbrio, você vai atingir essa independência. Nosso objetivo nesse mundo é esse. Todos nós nascemos para nos tornarmos independentes. Isso vale para tudo. Independência emocional, material, tudo. Nós não precisamos ficar presos a outras pessoas. Nós não precisamos depender dos nossos pais para sempre, nem devemos. Dos nossos relacionamentos, dos nossos amigos. Não devemos viver dependentes de outros. Não devemos ser codependentes. Tampouco narcisistas. Por isso, quando você desenvolve a independência emocional, você consegue seguir sozinho e evoluir sozinho. Quem estiver ao seu lado vai estar evoluindo com você, vai estar progredindo com você, vai estar somando na sua vida. Não vai estar te diminuindo. Tampouco você vai estar diminuindo uma outra pessoa para você poder se sentir melhor. Quem faz isso é o ego. O ser não precisa disso. Então, você realmente quer alcançar esse equilíbrio, quer se tornar uma pessoa independente emocionalmente, essa videoaula, sim, é para você. Caso você queira ter uma relação de codependência com as pessoas pelo resto da sua vida, você não vai a lugar nenhum. Você só vai estar trocando de muletas atrás de muletas. Suas relações vão ser construídas assim, através de muletas. Se você se equilibra emocionalmente, se você alcança a independência emocional, as suas relações de amizades vão ser com pessoas que estão crescendo também. Vão ser pessoas que estão buscando essa independência. Vocês vão se encontrar, se falar para trocar experiências. Conversar. Vai ser uma relação enriquecedora. O mesmo vale para um relacionamento amoroso. Se a pessoa também está buscando crescer, buscando se tornar independente emocionalmente, vocês não vão depender um do outro para serem felizes. Vocês vão ter a felicidade plena. Juntos vocês vão construir algo ainda maior. Algo que sim depende de duas pessoas. É totalmente diferente. Você não pode ter uma relação com uma pessoa para você se sentir feliz. Você nunca vai conseguir isso. Você vai estar sempre buscando algo mais, algo mais. Se você se sente vazio, você vai estar sempre buscando essa felicidade no externo. Porque ela está dentro de você mesmo. Você tem total capacidade para isso. Nós somos espíritos encarnados aqui. Nossos espíritos têm essa capacidade de transformação, de aprendizado muito mais rápido do que nós imaginamos. Conforme nós formos aprendendo a fazer essa integração entre corpo, mente e espírito, a nossa mente também pode se transformar, o nosso corpo também pode se transformar. E a verdadeira evolução só pode ser alcançada assim, com a tríade totalmente interligada. E dessa maneira, vamos conseguir realmente evoluirmos espiritualmente, por sua vez, mentalmente e, obviamente, fisicamente. Deus nos colocou nesse mundo para isso, para evoluirmos. Você não vai chegar ao final da sua vida da mesma forma que você nasceu. Mesmo se você passar a vida inteira fugindo dos aprendizados que você naturalmente vai ter que ter, você vai melhorar, nem que seja um pouco, nem que seja 1%. Imagina se você tornar essas escolhas, essas percepções do que você precisa melhorar, tornar isso consciente para você. Você vai progredir muito mais, você vai evoluir muito mais. Então, o processo evolutivo está nas suas mãos. Deus te dá as ferramentas, Deus te ensina, te dá as provas, te dá as expiações para isso. As escolhas são suas, sempre serão suas. Eu estou aqui para ensinar as ferramentas também, para poder ensinar o caminho, através da tríade corpo, mente e espírito, através da metodologia IDEA, através do estudo de equilíbrio. Como você vai usar isso é sua escolha e somente sua. Eu não tenho controle sobre os resultados. Eu só posso ter controle sobre o que eu ensino, sobre o que eu transmito. O que você vai fazer com isso é a sua escolha, é sua responsabilidade, única e somente sua. Para ficar ainda mais claro, nós nascemos seres totalmente dependentes dos nossos pais, bebês. A gente não sabe nem se movimentar sozinho, a gente não sabe nem andar sozinho. E naturalmente, sem que nossos pais precisem nos ajudar, eles apenas nos deixando livres, a gente aprende a engatinhar, aprendemos a andar e a correr. O processo evolutivo é assim. Você evolui através da liberdade que eles te deram para poder desenvolver suas faculdades naturais. Inclusive falar. Você vai aprender a falar assim, ouvindo os seus pais, ou quem for que criou você. É natural. E todo o processo evolutivo é aí. Ele não para depois que você aprende a andar e a falar. Não, ele continua.
Só que por questões de ego, problemas de dependência emocional, traumas, as pessoas esquecem disso e param de fazer isso. Elas travam esse processo. Deixa o processo correr, deixa acontecer. E você vai aprender muito mais se observando e observando o seu mundo do que ficar esperando que as pessoas te digam cada passo o tempo todo o que fazer. Do que ficar esperando que alguém te pegue pela mão o tempo todo. Por isso que você nasce um bebê dependente. Para você poder desenvolver isso, ter esse laço com seus pais, e por sua vez você vai percebendo que você pode muito mais sozinho. E os seus pais vão te criar, se forem pais responsáveis, é claro, vão te criar até uma fase da vida que você pode caminhar com suas próprias pernas, que você pode progredir sozinho. O maior problema das últimas gerações é justamente esse: pais que querem controlar demais os filhos e não querem deixá-los livres para aprender sozinhos, querem poupá-los do aprendizado que eles mesmos tiveram. E o que acontece? Um monte de pessoas fracas. São totalmente codependentes emocionalmente dos pais, por sua vez dos amigos e dos seus relacionamentos amorosos. E se você é uma dessas pessoas que teve uma criação desse tipo, que é uma pessoa codependente por qualquer motivo, e você quer melhorar, quer se tornar uma pessoa independente emocionalmente, repito, esse vídeo sim é para você. A partir daqui, a partir de todos os vídeos que eu mostrei, cada um deles ensina uma etapa desse aspecto. Alguns exemplos em exercícios de como você pode alcançar esse equilíbrio e melhorar a sua relação com você mesmo em primeiro lugar. Quando você atinge a independência emocional, você realmente consegue evoluir. E daí não há limite. Agora vamos ver isso de uma forma prática. Em aulas anteriores eu já ensinei muitos movimentos que servem justamente para você ter essa consciência do seu próprio corpo. Uma ferramenta que é muito útil é o uso de um bastão. Não é uma muleta, é uma ferramenta. Como assim? Serve para você entender mais a fundo essa questão da sua percepção. Porque o bastão ele vai te colocar em posições, vai fazer com que você perceba as falhas que você normalmente não perceberia em movimentos sem nada, sem nenhum equipamento. Como se fosse um equipamento. Só que ao invés de você ir para uma academia simplesmente pegar peso, você pode usar o bastão, que é uma ferramenta simples. Pode ser um cabo de vassoura ou simplesmente um tubo de PVC, como esse aqui. O que você pode fazer? Inúmeros exercícios são possíveis com esse bastão. Eu vou mostrar aqui alguns que vão servir para justamente ter essa noção de independência. Para que você não precise gastar muito com equipamentos ou ficar dependendo de máquinas para poder desenvolver o seu corpo. As máquinas têm um limite. Elas servem com o propósito de colocar as pessoas em posições de fazer certos exercícios da forma mais segura do que o exercício livre permitiria. Ou seja, eles têm um propósito inicial, o mesmo propósito que esse bastão, por exemplo, de dar essa noção de consciência corporal. Só que as máquinas limitam muito mais do que ajudam nesse aspecto. Então, por isso que não recomendo você ficar usando máquinas para treinar. Os grandes problemas das pessoas que querem ser codependentes é ficar dependendo de exercícios na máquina. Justamente por isso elas não se desenvolvem como poderiam. Não adianta você crescer seu peitoral, glúteo, coxa e o que for na máquina, se você não tem mobilidade, não tem agilidade, não tem domínio do seu próprio corpo. Você está se tornando basicamente um boneco de plástico. Você não se torna um ser humano com capacidades funcionais. Você perde essas capacidades conforme você vai sobrecarregando o seu corpo de peso e esquece de desenvolver as suas habilidades. Isso geralmente é algo feito para compensação. Não estou aqui para mostrar isso. Então vamos ao bastão justamente para exemplificar alguns movimentos. O primeiro deles, vou separar aqui os braços. Eu já ensinei antes no agachamento livre. Vou usar o bastão como uma referência de como fazer o movimento. Eu suspendo aqui, seguro firme. Ele já vai dar uma noção de como estão as minhas escápulas, se elas estão subindo, se não estão, se meu braço está para cá, se está para lá, porque você precisa segurar aqui o bastão bem firme. E isso vai fazer com que ele fique alinhado e, por sua vez, vai alinhar suas escápulas. Isso já vai te dar certas noções do seu próprio corpo. Separa um pouco as pernas aqui, olha à frente, trava e desceu o máximo que você puder. E volta devagar. Novamente. Desceu o máximo
e volta, devagar. E, só mais uma vez, e voltou. Se você perceber que o bastão está pendendo para um lado, está pendendo para o outro, você está jogando o seu corpo muito à frente, muito atrás, está apontando certos desequilíbrios. E com a ajuda do bastão, você vai perceber e ter como corrigir. De forma que em algum momento você se torne totalmente independente dele. Essa é a chave da questão. Um outro exemplo de exercício. Você pode segurar aqui, vou deixar os meus pés alinhados, seguro firme o bastão e faço esse movimento bem simples aqui. Estou exercitando a articulação do meu punho. É mais simples do que o agachamento, mas também trabalha a articulação aqui dos punhos. Você consegue perceber tensões que você talvez esteja ignorando. É uma forma de você fazer até uma autoavaliação. Você também está trabalhando com o seu corpo. Certo? A partir daqui, vou fazer agora uma remada alta com o bastão. Mantenho aqui firme, seguro, alinho minha postura, travei, vou fazer o seguinte movimento. Até aqui e voltou. Até a altura do peitoral e voltou. E mais uma vez e voltou. É um exercício que exige muita coordenação. E por isso a maioria das pessoas faz errado. É muito comum nas academias as pessoas fazerem isso aqui. Vamos pensar até aqui. Forçando justamente a articulação que não é feita para estabilidade. São os punhos. Enquanto aqui você está ajustando punho, cotovelo, ombro. Todo o seu tronco, toda a sua coluna está participando do movimento. Seja na forma de estabilização ou para mobilidade. Isso ajuda, além de trabalhar a questão do trapézio aqui, está trabalhando todo o seu corpo. Está te ajudando a se equilibrar. O nível de dificuldade que você tiver nesse exercício vai revelar o nível de dificuldade que você tem na sua vida. Todos os exercícios respondem dessa maneira. Agora, um outro exemplo de exercício. Vou afastar um pouco mais das mãos dessa vez. Vou inclinar o meu tronco dessa maneira aqui. Vou segurar e fazer uma remada aqui. Encostei no peito, voltei. Encostei no peito, voltei. Mais uma vez, voltei. Isso já te tira a dependência de ter que usar um banco, de ter que ficar apoiando na parede para fazer esse movimento unilateralmente, somente. Já ajuda a trabalhar suas costas, já ajuda a perceber o quanto de sobrecarga você está tendo aqui no seu dia a dia. Além de te estimular a ter esse equilíbrio na posição e o controle do abdômen junto com a sua lombar. A parte que você tiver mais dificuldade é a parte que você está mais sobrecarregado emocionalmente. Seja sobrecarga, excesso de responsabilidades, seja excesso de ego. Que o ego está aqui. Então, se o abdômen é muito frouxo, você não vai conseguir fazer esse movimento. Se a coluna está sobrecarregada, você não vai conseguir fazer esse movimento. Faça da forma que você puder, mas busque fazer com o corpo coordenado da melhor maneira possível. Ok? Lembrando sempre, respiração natural. Faça o movimento com calma. Foca na respiração, que naturalmente as coisas vão se coordenando. Se no início você tiver certa dificuldade para fazer, usa aquela respiração um pouco mais forçada. Se force a inspirar e expirar. Por exemplo, nesse exercício aqui. Ó. E a fase vai fazer mais força. Solta. Ok? Mesmo aqui no agachamento. Separei. Inspirei. E soltei. E assim vai. Veja o princípio aqui. Remada alta. Vou expirar na subida, que é a fase que eu vou exercer mais força. Então, inspira e entenderam? São 3 pequenos movimentos que já ajudam a trabalhar musculatura inferior, superior e principalmente a questão do core aqui, junto com o trapézio, toda essa musculatura que vai trabalhar essa estabilidade. Ok? Agora eu vou ensinar alguns outros movimentos.
Agora vamos trabalhar a parte do peitoral. É muito comum também, eu em academias, em praticantes até em boxes, em estudos diversos, não ter esse domínio de movimento. A flexão no solo é um movimento até básico, mas a maioria das pessoas não sabe fazer justamente porque não sabem coordenar essa questão dos ombros com o peitoral e o cotovelo. Por isso acabam se sobrecarregando e fazendo um movimento de forma muito mais nociva do que deveria, podendo fazer algo com uma qualidade, um movimento mais amplo, mais saudável, com melhor resultado. Então o bastão que nesse momento ele vai se aplicar para isso, para poder ensinar você como coordenar. Porque você vai estar segurando os dois lados do bastão, assim como os movimentos de agachamento, da remada. O bastão vai te orientar nisso. Então vai ficar muito visível para você as suas falhas de movimento. Vou exemplificar aqui. Simulando um supino através do bastão. Deitei no step, segurei aqui, eu vou levar o meu abdômen para dentro, encostar a lombar no step, justamente para poder manter estável, e segura aqui. Desce devagar, até o peitoral, e voltou. Novamente, voltou. Lembrando a respiração. Se tiver alguma falha aqui, vai acontecer o seguinte. Vai sair torto, para um lado ou para o outro. Se você não conseguir encostar no peito, está com alguma dificuldade de mobilidade. Se não conseguir esticar tudo, está com uma dificuldade de cotovelo. E se você é uma pessoa que já teve algum problema no ombro ou no cotovelo, por exemplo, é mais um motivo para você fazer a completude correta, não o contrário. Por mais que médicos ou pseudo-professores possam dizer que você deva limitar o movimento para evitar a lesão novamente, foi justamente a limitação de movimento que te levou à lesão em primeiro lugar. Então, como é que você quer melhorar isso ao longo da sua vida? Quer ficar limitado para sempre? É uma escolha. Você pode decidir ficar. E ficar inventando desculpas movidas pelo seu ego ou fundamentações erradas de que aquilo é correto, mas não é. O seu corpo é feito para trabalhar no amplitude máxima. O seu corpo é feito para ter força, para ter equilíbrio. A sua mente também é feita para isso. Por quê? O seu espírito tem todas essas qualidades, tem todas essas virtudes. Falta você desenvolver. Então, bastão. Excelente para quem tem uma lesão, está se recuperando de uma lesão. Porque você vai reaprender os movimentos. Ele vai te ajudar a perceber as falhas que o seu corpo está tendo. E as falhas do seu corpo são as falhas da sua mente, que são as falhas do seu espírito. Então, basta uma ótima ferramenta para que você tenha essa noção, desenvolva esses movimentos, possa até corrigir esses movimentos. Lembre-se, limitações só existem se você permitir, se você aceitar isso como realidade. Caso contrário, você pode mudar, você pode melhorar. São limitações autoimpostas. Uma pessoa pode limitar você, um médico pode limitar você, um pseudo-professor pode limitar você. Você só vai aceitar aquilo se você quiser. Caso você não queira, você vai buscar uma nova solução. Você vai buscar se desenvolver por você mesmo. Agora um outro exemplo, um bastão aqui mesmo no step. Vou deitar aqui, segurei e vou jogar aqui lá atrás, o máximo que eu puder, e vou voltar. E volto aqui. Trabalhando o quê? Suas costas. Não é um exercício para peitoral. O lower não é um exercício para peitoral, para as costas. Mantém a mesma postura do supino, mas você vai trabalhar aqui naturalmente, com sua respiração. Aqui, está na fase mais tranquila. Você faz força para trazer. Imagina se isso fosse uma barra. Ficaria mais pesado. Mas você vai conseguir fazer isso com uma barra se você não consegue fazer com bastão? De jeito nenhum. Você vai se machucar e muito feio. Então aqui você já trabalha a sua amplitude. Já tem como você ganhar mais uma forma de dependência. Imagina você está fazendo supino com uma barra aqui. Você vai fazer aqui e não se machuca. Olha que maravilha.
ter essa independência, não precisar de uma pessoa para te dar um suporte quando você quer fazer um supino, por exemplo. Se você chama o teu colega para te ajudar no supino, o teu personal para te ajudar no supino, você está errado, você está agindo como uma pessoa dependente. E quem te ajuda também está errado. A metodologia ITE ela ensina justamente isso, você ser independente emocionalmente. Por sua vez, todos os movimentos você vai aprender a fazer isso de forma independente. Aprender a cair sem se machucar, levantar sozinho, fazer exercício sem se machucar, com a amplitude correta. Por quê? Você está trabalhando ali não só é seu corpo, é sua mente também. Você está entendendo por que faz aquilo. Seu espírito está ali porque quer aprender, porque quer evoluir. Por isso, o foco aqui é justamente esse. Ensinar essa independência. Independência a gente só consegue tendo equilíbrio. Então, nunca se esqueçam disso. Agora eu vou mostrar outros exemplos. Outro movimento muito bom, que ajuda justamente essa questão de coordenação, e ainda vai trabalhar também com os membros inferiores. Esse movimento aqui. Peguei aqui, botei o bastão, apoiei aqui nas minhas costas. Não é aqui no pescoço, também não é aqui. Se for no pescoço, você vai sobrecarregar a articulação. Está errado, é desnecessário fazer isso. Se for aqui, você vai estar sobrecarregando qual articulação? Os punhos, cotovelos. Apoia aqui. Se a estrutura do teu corpo já consegue fazer isso, você vai usar justamente os punhos e cotovelos somente para firmar o bastão para ele não cair. Ok? Não está fazendo peso aqui. O peso você vai estar sustentando com o seu core, com o seu centro de equilíbrio. Então, mantenha aqui. Eu vou pés paralelos. Seguinte maneira. Eu vou jogar meu corpo para frente. Quando for jogar meu quadril atrás. Da seguinte maneira. Aqui. Joguei o quadril. E volto. Meu tronco está reto. Isso já vai dar noção de como está o seu corpo. Se você tender a fazer isso aqui, mostra que você sobrecarrega a coluna. Alerta de ser pessoa controladora, cuidado. Se você faz isso aqui, dobra os joelhos. Medo. Cuidado com isso também. Trava aqui as pernas, sem forçar os joelhos, joga o quadril para trás. Tá vendo? Você vai descer bem equilibrado, bem tranquilo. Só encaixar aqui na posição, teu corpo é feito para isso. Você trabalha suas pernas. É similar a fazer um stiff, uma barra aqui. Você pode fazer, é o mesmo princípio de movimento. Só que se você ainda tem dificuldade com o ombro, isso aqui ajuda você a ter essa consciência de trabalhar seu ombro de forma que você não faça uma compensação na articulação errada. Ok? A partir dessa posição, você também pode treinar o seguinte movimento, o desenvolvimento aqui, atrás ou pela frente. Lembrando sempre da respiração. Mesma coisa para frente. Sempre cuidado quando for fazer a frente com seu queixo ou com seu nariz. Então, pescoço bem para trás, empurra a barra além do seu rosto. Ela faz esse movimento aqui. Se você aprende a fazer um movimento com bastão, você vai ter melhor domínio do seu corpo. Sua mente vai entender aquilo de forma consciente. E porque o seu espírito também está entendendo aquilo. Você pode até fazer essa alternância aqui. O bastão ele vai ajudar justamente nessa questão da consciência corporal, de perceber como você está. Por sua vez, a consciência mental. Porque se você for uma pessoa muito ansiosa, estressada, você não vai ter nem paciência para fazer isso. Claro que paciência é algo treinado, mas vai te ajudar a ter essa percepção. Vai ajudar a perceber onde você sente dor no corpo. Vai te ajudar a perceber suas falhas respiratórias, porque todos eles vão exigir sua respiração. Todas, sem exceção.
Se você estiver bem, você não vai nem precisar pensar na respiração. Mas se você tem dificuldade, então inicialmente você precisa pensar no momento de inspirar e expirar. Conforme você ganha essa coordenação, você percebe isso, é automático. Você já nasceu sabendo respirar. Por algum desvio de percurso na sua vida, você esqueceu como. Agora é o momento de reaprender. E é mais fácil do que parece. E se um bebê recém-nascido sabe, você também pode saber. Agora eu vou usar uma outra ferramenta que vai ajudar você a desenvolver o seu próprio corpo através da sua consciência corporal. O step. Eu posso fazer um agachamento subindo aqui, como eu já ensinei no aula anterior, mas hoje eu vou mostrar de uma outra maneira, de forma mais lateralizada. Vou colocar uma perna aqui, vou deixar minha outra perna lá embaixo. Eu consigo fazer assim porque eu já estou trabalhando minha amplitude, então vai ficar mais fácil de fazer. O correto de você fazer um agachamento bem feito, unilateral, que trabalha bastante amplitude, é você aumentar a altura aqui, na perna da frente, não na perna de trás. Nunca se esqueça disso. É aqui que vai aumentar a amplitude. Olha como é que está o ângulo aqui. Isso é mais eficaz que qualquer exercício com caneleira. Então, eu vou subir daqui da seguinte maneira. Vou levantar e ir para cá. Novamente. Vou novamente. Por que meus braços estão aqui? Justamente para poder me ajudar a ter esse equilíbrio. E conforme for fazendo, vai ficando cada vez mais fácil. Vou mostrar agora pelo outro lado. Estou olhando aqui, mesma coisa. Amplitude máxima que eu consigo nesse momento. Se eu for colocar o step, vai exigir mais amplitude. E assim por diante. E subir. Você não precisa de uma máquina para poder trabalhar a amplitude correta. Na verdade, nenhuma máquina vai te dar tanta amplitude quanto o step, por exemplo. Então, é importante vocês terem essa noção, essa diferença entre uma muleta, um aparelho totalmente mecanizado, cheio de roldanas, que faz o movimento praticamente todo por você, e uma ferramenta, que é um bastão, um step, halteres, que vão te ajudar a ter melhores percepções e fazerem o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, ter esforços ainda maiores em termos de movimento. Ok? Agora, um outro exemplo com o step. Caso você não tenha o step em casa, para, por exemplo, dificultar um agachamento, aumentar a amplitude, você pode, por exemplo, utilizar o degrau de uma escada. Pode ser da sua casa, do seu prédio, onde você achar um degrau. Até no parque, é comum ter degrau. Então você pode se exercitar ali. No estádio de futebol, sempre tem alguns degraus que você pode utilizar essas ferramentas para poder fazer esse movimento de agachamento. Mas lembre-se, faça o agachamento primeiro sem, mas use o step para você ter essa maior amplitude, maior dificuldade de consciência corporal. Quanto mais difícil o exercício, mais vai exigir do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Vou dar agora um exemplo. Flexão no solo, direto, com as mãos apoiadas, em 3 níveis diferentes. Vamos lá. Primeiro nível. O nível mais fácil. Eu vou deitar aqui no chão. Vou colocar minhas mãos aqui alinhadas com o meu peitoral. Não posso deixar os ombros relaxados. Deixo alinhado aqui. Firma meus pés no chão. Joelhos também. Contrai o abdômen. E se empurra para cima. E volta. É para voltar tudo, amplitude completa. Essa é a amplitude máxima que você vai conseguir diretamente no solo. Por quê? Você tem o nariz, tem o teu rosto, você não vai conseguir ir além. Tem o seu próprio tronco. Esse é o nível 1, mais básico. Vamos agora para o nível 2. Agora com o apoio dos pés, tira os joelhos e subir. E
Voltei. Respiração, não esqueça. Momento de maior força quando eu vou subir. Então, natural. É um exercício muito comum, muito completo para o peitoral. Muita gente, inclusive, não sabe fazer, justamente por causa dessas tensões no ombro, justamente por causa dessa dependência de máquinas, que é muito nocivo. A partir do momento que você começa a desenvolver esse movimento, você percebe que a sua respiração automaticamente ela vai se coordenando com aquilo. Porque se você não respirar, você não vai nem conseguir sair do chão. Ok? Agora, um nível mais difícil, que vai aumentar a amplitude do movimento. Como os steps aqui. Coloquei aqui na mesma posição, estirei minhas mãos. Vou apoiar. Aqui sim eu vou conseguir descer além do que eu conseguiria somente no chão. Seguinte forma. Sim, é para encostar o nariz no chão. Percebe? Aumenta muito a dificuldade. Isso aqui é muito mais difícil do que você usar um aparelho. Por quê? Você está aprendendo a trabalhar com o peso do seu próprio corpo. Lidando com você mesmo. Somente vai estar se programando para aquilo. Então, quando você for utilizar um halter, vai ser muito mais fácil do que se você tivesse treinado a sua vida inteira só na máquina. Então, é uma forma de dificultar. Mas se você não tem o step, faz no chão. Se conseguir algum local que tem, um step, uma barra, qualquer suporte que te deixe mais alto, é uma forma de você dificultar também. Ok? Eu utilizei as ferramentas do bastão, do step, como formas de ajudar no aprendizado do movimento. Na vida é assim, aquilo que você não percebe sozinho, ou seja, se você não percebe o movimento do seu corpo sozinho, algo vai te ajudar a perceber. Essas ferramentas têm o mesmo objetivo. A partir disso você desenvolve aquilo que você naturalmente não estava conseguindo desenvolver por algum bloqueio, ou qualquer motivo que seja, para você poder, na vida, lidar com provas mais difíceis. Essas provas aqui vão ser representadas nos halteres. Um halter é muito mais pesado do que uma barra, muito mais pesado que um step. Vai aumentar o nível de dificuldade. E então, eu vou fazer uma sequência de exercícios aqui com os halteres para mostrar para vocês como o bastão e o step me ajudaram a coordenar melhor esses movimentos e fazer com uma qualidade muito melhor do que se eu tivesse ignorado essa etapa de aprendizado. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, um agachamento aqui. Apoio dos ombros. Consegui coordenar os meus membros inferiores com os superiores, com os ombros travados aqui. E vou descer. Ok? Também, os próprios halteres. Eu consigo fazer o desenvolvimento aqui. Volta. Sem forçar a coluna. Um outro movimento. O próprio estive aqui. Vamos para trás. Joga o quadril. E volta. Fazer uma remada inclinada aqui agora. Vem para cá. Puxo. Outra posição para verem melhor. Todo o corpo organizado, controlado por você mesmo para poder fazer o movimento com melhor qualidade. Uma remada alta agora. Agora um agachamento no lateral. Segura aqui. Separa. Perna da frente, meu molador segurando. E
faço o movimento. Depois, com o outro lado. Segura aqui. Puxa a perna aqui. E faço o movimento. Agora, exemplos do supino. Vou pegar aqui a carga maior. Desci com segurança. Ao invés de pedir para alguém me dar, vou pegar aqui, seguro e jogo meu corpo junto com o teto. Muito fácil essa maneira. É a forma correta. Abrir aqui, colo meu lombar no step e subo. Eu não pensei para voltar. Ó, puxa a perna aqui, só uso o peso do meu corpo, que é muito mais pesado que o halter, e vai facilitar para eu voltar. O mesmo princípio, com a carga menor agora, para poder fazer crucifixo. Ó. Não é porque está leve que você vai fazer errado não, tá? Joga normal. Esticou os braços. Abre o teu máximo. Volta. Aqui mesmo, posso para trás. Para voltar. Junto aqui e joguei o corpo. Ok? Uma outra forma de movimentação. Vou aproveitar aqui o step, vou pegar a carga maior, botar minha perna aqui. Dessa vez vai ser um esforço diferente, acho que foi no chão. Desci e subir. Ainda posso incrementar aqui. Vai dificultar? Vai. Mais. Tentar. Mesma coisa, outro lado. Perna aqui. Travei e... E é isso. Nascemos para nos tornarmos independentes. Dessa forma, nós alcançamos o equilíbrio, por sua vez, a independência emocional. Está tudo interligado. As ferramentas que eu mostrei aqui nas aulas, bastão, step, os halteres, são justamente para mostrar como a vida é. Desde provações mais simples às mais complexas. As mais fáceis de lidar com as mais pesadas. Tudo na vida é assim. E através disso, nós vamos evoluindo moralmente. A evolução moral nos permite a evolução espiritual. Por sua vez, nossa mente pode evoluir e nosso corpo também. A evolução é única, é completa. Você não tem como evoluir somente o corpo ou somente a mente. Ou somente o espírito. Não. A diferença é quando você evolui o espírito, a sua mente e o seu corpo naturalmente vão buscar seguir aquilo. Basta você permitir. Agora, quando você só evolui o corpo ou sua mente, as outras duas partes vão ficar limitadas. Então, não funciona dessa maneira. Quer evoluir de verdade? Evolua espiritualmente. Permita sua mente aproveitar isso e fazer com que o teu corpo possa evoluir junto. E dessa forma você vai ter uma evolução completa. E vai entender o que é o equilíbrio realmente, a independência emocional real e aceitar que você nasceu nesse mundo para poder evoluir. Todos nós nascemos para nos tornarmos independentes. Estamos entendidos? Caso vocês tenham gostado dessa aula, tenha ajudado a trazer mais equilíbrio para suas vidas e, acima de tudo, ensinar essa lição do ponto
todos nós podemos nos tornar independentes e alcançar a independência emocional, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.